Agora na Mais FM, uma dose de fé, com Poliana Amaro. Muito bem, meus irmãos, nesse momento eu quero compartilhar com você uma dose de fé da Palavra de Deus. Nós estamos na série Evangelhos e hoje no programa 25 dessa série, eu quero pegar com você, chegamos aqui no capítulo 7 de Mateus, a partir do versículo 1, que diz o seguinte, o texto bíblico: Não julguem para não serem julgados, pois vocês serão julgados pelo mesmo modo como julgam os outros. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Porque você se preocupa com o cisco no olho de seu amigo ou de seu irmão, enquanto há um tronco em seu próprio olho? Como pode dizer a seu amigo, deixa-me ajudá-lo a tirar o cisco de seu olho, se não consegue ver o tronco em seu próprio olho? Hipócrita! Primeiro livre-se do tronco em seu olho, então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho do seu amigo. Não deem o que é santo aos cães, nem joguem pérolas aos porcos, pois os porcos pisotearão as pérolas e os cães se voltarão contra vocês e os atacarão. Bom, chegamos aqui nesse texto áureo, Jesus dando o ensinamento aos seus discípulos sobre o julgamento. Quando lemos essa passagem, nós precisamos entender que Jesus não está fazendo uma proibição geral do julgamento. Jesus não está dizendo e proibindo de fato que nenhum julgamento deve ser feito, mas nesse texto é necessário a gente analisar que Jesus está proibindo, ele está fazendo uma referência ao julgamento hipócrita. O que é o julgamento hipócrita? Seria a mesma coisa de você olhar no olho do seu amigo um cisco, ver que existe um cisco no olho do teu irmão e não perceber que no teu olho tem uma trave. A mesma coisa de você conseguir olhar, tem gente que é pronta para poder ver o defeito nos outros, mas ela não consegue se analisar e ver os seus próprios defeitos. Existem pessoas que estão sempre prontas para poder ver o defeito nos outros, mas ela não se analisa, ela não vê seus próprios defeitos. Isso é um julgamento hipócrita. E é sobre esse julgamento, é esse tipo de julgamento que Jesus está proibindo aqui nesse texto. Existem muitas pessoas que usam esse texto para poderem se justificar na hora de fazer os julgamentos. Elas não querem receber nenhuma crítica, então eles usam essa passagem para justificar o fato de não fazermos nenhuma crítica ao comportamento dos outros. Por exemplo, o fulano de tal está traindo a esposa com outra pessoa. Não, você não pode julgar, não. Não pode falar, não, porque isso é julgamento. Fulano de tal tá agindo de forma, tá falando mentira, tá enganando. Nossa, você não pode julgar, não, porque você não pode. Não, Jesus não está proibindo o julgamento geral. Ele está falando da hipocrisia na hora de julgar. Porque é muito mais fácil eu olhar e apontar o erro do outro. É muito mais fácil eu olhar para o outro e ver que o outro tem um cisco no olho. Mas eu não me autoanaliso. Então, esse julgamento, esse ensinamento de Jesus para os seus discípulos e para aquelas pessoas que ali estavam em sua volta, é para que antes que eu critique, antes que eu diga algo sobre alguém, eu preciso me analisar primeiro. Antes de abrir a minha boca para falar do defeito de uma pessoa, eu preciso me olhar para mim. Antes de tomar uma conclusão sobre uma decisão que o outro vai tomar, que o meu irmão, e aqui a Bíblia fala irmão, em outras traduções diz amigo, aqui diz amigo e em outras traduções diz irmão. O que a gente precisa entender é que os julgamentos sempre vão vir de pessoas próximas, sempre vão vir de pessoas perto de nós. A questão é que eu posso criticar a atitude do fulano, do ciclano. Se tá errado, gente, tá errado e pronto, acabou. Não existe, a gente pensa assim, não pode falar mal porque, não pode falar mal. A pessoa tá traindo ali o seu cônjuge e ela tá levando as consequências. Ela está recebendo uma crítica concernente às suas ações erradas e aí ela fala, não me julgue, por quê? Existem algumas outras passagens da Bíblia que a palavra de Deus manda a gente julgar. Lá na carta de Coríntios, a igreja de Coríntios era uma igreja que operava em todos os dons.
era uma igreja espiritual, era uma igreja que eles tinham os 9 dons do Espírito, mas era uma igreja muito bagunçada. As pessoas tinham mau comportamento. Havia, no capítulo 5, pessoas que ficavam com a esposa do próprio pai. Existia uma certa imoralidade na atitude de alguns membros daquela igreja. E aquela igreja acabava aceitando aquela pessoa imoral ali no meio da igreja, acabava aceitando aquela promiscuidade de membros da igreja. E quando o apóstolo Paulo ele escreve para aquela igreja, ele diz: gente, não é para vocês nem comerem com quem se diz irmão. Não é para vocês nem sentarem, não é nem para saudar aquele que se diz irmão, mas é devasso, avarento, adúltero, maldizente, beberrão. Aquela pessoa que diz ser irmão, mas ela comete muitos pecados, ela faz o que é errado, porque a Bíblia mostra o que é errado é errado. Mas a palavra fala que com essas pessoas que dizem ser irmãos, o apóstolo Paulo estava enfatizando para a igreja de Corinto, esses que dizem ser irmãos, mas estão no meio de vocês praticando a imoralidade sexual, estão no meio de vocês praticando os pecados que os gentios praticam, e ele diz algo tão grave, depois você leia 1 Coríntios capítulo 5, ele diz que existia pecados dentro da igreja de Corinto que não se faziam nem no meio dos gentios. Coisas que aconteciam na igreja de Corinto não acontecia nem no meio dos pagãos, nem no meio dos descrentes. Aí ele diz que a igreja deve julgar as causas que acontecem dentro da igreja. Ele fala sobre a igreja tomar providências sobre coisas que estão acontecendo dentro da igreja. Então, quando Jesus ensina os seus discípulos sobre esse julgamento aqui, não é para você usar essa palavra para poder se defender contra as críticas por causa de ações, de atitudes erradas que você está tomando. Só que a gente precisa fazer um paralelo aqui, a gente precisa ter um entendimento. Quando eu for julgar uma pessoa, eu preciso olhar para mim. Antes de abrir a boca para falar do defeito do outro, eu preciso me analisar. Eu não posso ser hipócrita em apontar, em querer ajudar o meu irmão, a minha irmã, ajudar o meu próximo, a pessoa que está perto de mim, querer ajudar ela. Não, tem muita gente que fala do problema do outro, fala dos pecados do outro, fala dos erros do outro, falando simplesmente, mas eu estou falando só para ajudar. Tá querendo ajudar mesmo? Primeiro você precisa olhar para você. Você precisa se analisar. Porque na maioria das vezes foi o que Jesus disse. Quer tirar o cisco do olho do irmão, mas tem uma trave. Tem um tronco no seu olho. Hipócrita. Você tá querendo ajudar a resolver o problema do outro, mas não tá vendo os seus próprios erros, os seus próprios defeitos, as suas próprias falhas. Então isso é hipocrisia. Mas, irmã Poliana, nós podemos ajudar o nosso irmão, mas antes de ajudar o nosso irmão, precisamos ter um cuidado conosco mesmo. Lá em 1 Coríntios 10:12, diz que aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Então, a palavra de Deus sempre vai nos dar orientações com relação a isso. A gente tem que tomar cuidado com a nossa boca. O Tiago, lá em capítulo 3, na carta de Tiago, ele diz que a língua ela é inflamada pelo inferno. Ela é pequena, é o menor membro do nosso corpo, mas ela pode incendiar um bosque inteiro. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente vai falar. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente vai olhar para a vida do outro e pensar. Então, o julgamento hipócrita era o que Jesus estava condenando exclusivamente nessa passagem. Não é que ele não estava globalizando todos os julgamentos, porque ele manda a gente julgar, sim, as causas dentro do meio do corpo de Cristo. Ele manda, sim, a igreja ir falar das coisas que estão acontecendo. Mas antes, qualquer pessoa, antes de ir fazer um julgamento a outrem, precisa olhar para si mesmo. Porque quando você faz um julgamento hipócrita, quem vai medir você com a mesma medida? Deus. Quando você julga hipocritamente uma pessoa, você tenta olhar para ela e resolver o problema dela sem resolver o seu problema, sem resolver você, Deus vai julgar você com a mesma medida. Está escrito aqui, ó. Porque se você se preocupa com o cisco no olho do teu irmão, você vai ser julgado, medido com a mesma medida que você usar para medir o outro. Então isso é muito sério. Então Deus diz, então cuidado, não julgue. Porque se você julgar, você também vai ser julgado. E vai ser julgado na mesma medida que você medir o outro.
Do mesmo jeitinho que você usar para poder medir a vida do outro, você também será julgado. E isso será por Deus. Porque Deus vê todas as coisas. Às vezes a gente pode pensar assim, mas eu vou julgar, a pessoa não sabe como está a minha vida. Mas Deus está vendo. Deus está vendo a trave no teu olho. Deus está vendo você querer tirar o cisco do olho de uma pessoa, sendo que tem uma trave no teu. E Ele diz, vou te julgar da mesma medida que você julgar. O mesmo padrão que você usar para medir, eu também vou medir suas ações. Eu também vou medir a sua vida. Gente, tem um versículo que diz que dura coisa é cair na mão do Deus vivo contaminado. A gente tem que tomar muito cuidado, mas é muito cuidado. Pensa o tanto de cuidado que você precisa tomar. Você precisa tomar mais. Cuidado com a língua. Cuidado com o que você fala da vida do outro. Cuidado com seus julgamentos da vida dos outros. A gente, como igreja, muitos estão perdendo tempo e saliva, gastando a voz para falar mal da vida dos outros, em vez de fazer o seu papel de igreja, orar mais, pregar o evangelho e falar mais e semear mais amor, mais compaixão, mais misericórdia. Entramos aqui praticamente naquela parábola do credor incompassivo. Teve aquele servo mau que teve as dívidas perdoadas pelo rei, mas quando ele teve que perdoar as dívidas do seu companheiro, ele não quis perdoar. A dívida dele era muito maior e o rei perdoou ele, mas quando ele tinha que perdoar uma dívida pequena, ele não quis perdoar, porque ele não quis exercer o amor e a misericórdia. Então a gente tem que ter misericórdia dos nossos irmãos, não é querer alfinetar, não é querer, eu tô só ajudando, mas não olha pra gente. Primeiro a gente tem que olhar pra gente. Nós temos que fazer uma autoanálise da nossa vida, para assim, enfim, ajudar alguém. Entende? E aí tem um último versículo aqui que parece que às vezes não está encaixando, mas tem tudo a ver. Aqui o versículo 6. Não deem o que é santo aos cães, nem joguem as pérolas aos porcos, pois os porcos pisotearão as pérolas e os cães voltarão contra vocês e os atacarão. Há um passo que nesse texto Jesus proíbe o julgamento hipócrita. No outro, Jesus determina o tipo de julgamento que a gente deve fazer quando nós formos pregar o evangelho, quando nós formos anunciar as boas novas. Aqui nesse texto, cães no Antigo Testamento e para o povo judeu, cães e porcos eram animais impuros. Os cães no Antigo Testamento, naquele tempo, eles não eram como os pets que nós temos hoje. Eles não eram fofinhos, eles não eram carinhosos, eles não eram dóceis. Pelo contrário, eles eram animais semi-selvagens. Eles andavam em bandos, eles eram agressivos, eles eram violentos, eles atacavam. E quando eles chegavam nos vilarejos, eles destruíam, eles traziam danos materiais e até mesmo a vida, a integridade física das pessoas daqueles povoados. Então, as pessoas tinham medo dos cães. As pessoas tinham pavor de ter cães. Ninguém tinha cães domésticos, eles eram semi-selvagens. E os porcos também na cultura judaica eram e são até hoje considerados animais impuros. Então quando Jesus diz não deem as coisas santas aos cães e não deitem, não joguem as pérolas aos porcos, as coisas santas e as pérolas é a mensagem do reino de Deus, é a palavra de Deus, é a verdade. E quem são esses cães e quem são esses porcos? São as pessoas que não querem ouvir a verdade, são as pessoas que não aceitam ouvir a verdade, são as pessoas que desprezam a palavra de Deus. Enquanto Jesus disse não façam julgamentos hipócritas, ele está nos dizendo que nós devemos analisar, mas analisar com sabedoria. Nós não podemos sair por aí rotulando as pessoas e dizendo quem é porco e quem é cão. Jesus disse não para julgarmos as pessoas, mas para julgarmos a reação das pessoas que nós vamos pregar o evangelho. A Bíblia fala que nós temos que pregar o evangelho a toda criatura, sim, nós temos que anunciar o evangelho, mas nem todas as pessoas vão ter uma reação favorável do evangelho. Quando Jesus mandou os discípulos na missão dos 70, de 2 em 2, ele disse para eles, vocês vão chegar numa cidade, vocês vão chegar numa casa, vocês vão chegar num lugar, e vocês vão chegar desejando a paz, que a paz esteja naquela cidade, que a paz esteja naquela casa. Se eles receberem a paz de vocês, a paz vai reinar naquele lugar. Mas se eles não receberem, a paz volta para vocês. Ao saírem da cidade, sacudam a poeira dos vossos pés em sinal de julgamento contra aquela cidade. Porque eu digo para vocês, vai haver menos rigor
para Sodoma e Gomorra do que para a cidade que renunciaram o evangelho, para as pessoas que renunciaram o evangelho. E nisso, como anunciadores do evangelho do Senhor Jesus, das boas novas, nós precisamos avaliar a quem nós vamos anunciar o evangelho. Nisso nós devemos fazer um julgamento, mas não é um julgamento da pessoa. Eu também não posso sair rotulando, porque tem gente que a princípio vai negar o evangelho, vai recusar ouvir o evangelho, mas depois vai se converter. Eu já preguei para pessoas assim que a princípio não queriam, mas depois elas foram aceitando. Só que existem outras pessoas que são ímpias. Existem pessoas, isso a gente analisa a partir da reação da pessoa quando você vai pregar o evangelho. Não fique jogando a palavra de Deus para uma pessoa que já mostrou que não tem nenhum interesse. Que pelo contrário, quando você fala para ela da palavra ou fala com ela alguma coisa de Deus, ela zomba. Ela joga na cara, ela fica fazendo chacota do evangelho. Com essas pessoas nós não devemos perder o nosso tempo e jogar a palavra de Deus para elas. Nós devemos ter essa sabedoria. Hoje eu vejo muita gente com muita falta de sabedoria para pregar o evangelho. Muita gente que não sabe como entrar e sair dos lugares para poder anunciar a mensagem. Tem errado muito na maneira como anunciam. Ah, mas eu tenho errado, mas eu tenho anunciado. Só que não tem, se você não faz do jeito certo, se você não busca discernimento de Deus, se você não busca a sabedoria da palavra de Deus para saber como anunciar, aquilo não vai ter resultado. Aquilo vai ser inútil. Então nós precisamos buscar o discernimento. Quem são esses cães? Quem são esses porcos? São as pessoas que não vão valorizar nunca a mensagem que nós levamos. São pessoas que, apesar de tentarmos dar o evangelho para elas, elas vão desprezar, elas vão zombar. São basicamente aqueles que estão na roda dos escarnecedores, aqueles que estão presos no caminho do pecado, aqueles que amam o mal, que amam pecar e que jamais vão dar ouvidos para a verdade da palavra, que jamais vão aceitar aquilo que nós falamos. E querido, não faça isso, porque a Bíblia tem o melhor para você, Deus tem o melhor para você. Saia desse caminho das drogas, não quer nem saber. Saia do caminho da Bíblia, não quer nem saber. Saia da prostituição, não quer nem saber. A vida é curta, eu quero é curtir mesmo. Tô nem aí para Jesus, tô nem aí para a Bíblia. Ah, vai te catar. A gente não pode fazer isso com a palavra de Deus. Ficar jogando ela para pessoas que não estão nem aí. Para pessoas que não querem nem saber. A palavra de Deus é preciosa, digna de aceitação. Nós devemos anunciá-la com verdade, com veemência, com amor. Não vender a palavra de Deus, ficar querendo enfiar a Bíblia goela abaixo das pessoas. Não é assim que o evangelho é pregado. Não é assim que a palavra de Deus faz efeito na vida de alguém. A palavra de Deus, ela faz efeito na vida de alguém que crê, na vida de alguém que aceita, na vida de alguém que tem um coração aberto para ouvir e para receber. Então a gente precisa julgar a reação das pessoas nas quais estamos pregando. Não vale a pena, gente, ir tentar pregar para uma pessoa no meio de uma festa com barulhada. Não vale a pena. Ah, mas tem gente que vai e faz e dá certo. A gente tem que analisar. Por isso que a gente tem que analisar. Você precisa analisar, você precisa avaliar os lugares que você vai anunciar. Se você vai anunciar para uma pessoa e ela rejeita, então não fique insistindo. Não entre em debates, não fique discutindo com a Bíblia, não fique jogando a palavra de Deus para as pessoas, para os ímpios começar a zombar da palavra. E começar a zombar de Deus, e começar a zombar da fé, e começar a zombar da gente. Não é assim. Não deem as coisas santas aos cães. E nem deitem as vossas pérolas aos porcos. Um porco não pode valorizar uma pérola. Um porco, quando ele vê uma pérola, ele vai pisotear ela, porque para ele, a pérola é nada, não tem valor nenhum. Um cão, se você jogar as coisas sagradas, ele não vai valorizar. Pelo contrário, ele pode se voltar contra você e te atacar. Ele pode se voltar contra você e te ferir com agressividade nas palavras. Então a gente precisa ter esse cuidado. Eu espero que você tenha entendido o estudo de hoje. Nesse momento eu convido você a orar comigo. Senhor, obrigada, Pai, pela Tua palavra. Te louvo, te agradeço. Eu oro para que nós possamos entender de verdade o que é, Senhor, não fazer esse julgamento, o que é analisar primeiro a nós mesmos. Antes de falarmos qualquer coisa sobre alguém, precisamos olhar para nós e ver se nos nossos olhos não tem uma trave.
Que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos ajude, que o Senhor ajude cada pessoa que me acompanha. Que nós possamos fazer diferença, que possamos carregar de verdade o verdadeiro evangelho. Senhor, nos dê sabedoria. É o que eu te peço em nome de Jesus e te agradeço. Amém e amém.